Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e amado Mestre, por a Virgem Santíssima, com a proteção do grandioso Simiromba de Deus, Seta Branca, nosso Pai, com a proteção, com o acompanhamento e iluminação dos nossos abnegados mentores, mensageiros de Deus, da espiritualidade maior, que nos assistam, guardam, protegem, iluminam e elucidam nos momentos de angústia e tristeza de nós, seres físicos. Então aqui estamos mais um dia, percorrendo os corredores da vida, da nossa vida, dentro das nossas angústias, tristezas, agonias, desesperos, mas também com alegrias, não é? Alegrias do convívio físico humano, alegrias de estar mais um dia neste mundo físico, alegrias de tudo quanto poderemos passar neste mundo físico. Desta vez, para falarmos da reencarnação e, inclusive, como eu falei há pouco, no vídeo desta manhã, no sono, nos inimigos e nos reajustes e nos inimigos desencarnados. Claro que todos nós, toda a nossa vida não será feita baseada nisso, mas a reencarnação é um dos mais importantes passaportes para a compreensão da existência e da justiça de Deus. Sem conhecer, estudar e compreender a amplitude do conceito da reencarnação, o homem vai continuar batendo inclusivamente com a cabeça e acreditando existir seres inocentes nos momentos de dificuldade e de desesperanças, momentos estes cada vez maiores na vida de todos nós, de todas as pessoas, porque aqui não importa se é médium, se não é médium. Vai haver também períodos de medos, de desesperanças, que as aflições nos maltratam inclusivamente ultimamente e nos levam muitas vezes a atitudes equivocadas, cujos transtornos nos perseguem depois por muitos anos. O conceito da reencarnação, inclusivamente, não foi trazido para a sociedade internacional pelo Espiritismo. Muito antes da doutrina codificada por Allan Kardec no século XIX, outras doutrinas orientais já destacavam as existências sucessivas onde os espíritos viviam várias vidas. O Espiritismo, na realidade, nos trouxe uma roupagem mais robusta, mostrou que o mundo se subdivide, vivemos na matéria, mas somos na realidade espíritos. A verdadeira pátria da vida acontece no mundo espiritual. Na matéria, nós, seres físicos, estagiamos em busca de uma perfeição relativa. Somos espíritos milenares e alternamos o mundo físico e posteriormente o imaterial, o etérico, buscando um progresso que nos auxiliará na melhoria de nossos sentimentos e de nossas atitudes. A doutrina dos espíritos descortinou um mundo novo para a sociedade mundial. Com ela, todos passamos a compreender que a vida não se encerra no túmulo. Este último pode ser descrito como o suspiro final do espírito em uma vida material, mas a vida do espírito, a vida imaterial, ela pode estar apenas começando e com isso transformar a nossa existência na carne, no momento único de nossas existências.
pode nos trazer amargas experiências e nos condenar a dores severas. Quantos irmãos acordam no mundo dos espíritos e se sentem órfãos de compreensão espiritual. Eram religiosos, estudavam doutrinas bem baseadas, acreditavam que ao morrer esperariam pelo final dos tempos e o juízo final. Aí sim seriam admitidos nas fileiras do Mestre Jesus, nas fileiras do Cristo. Afinal, eram pessoas boas, honradas, caridosas, tendo por engano a vida é muitas vezes complexa e dinâmica do que estas religiões ensinam. No mundo, o sono é um momento importante de refazimento para trabalhar mais e sempre mais, visando sempre o crescimento e o aperfeiçoamento do espírito. Quantas pessoas acreditam, a vida física inteira, que a morte é o fim da existência humana? Diante desta tese, poderei passar a agir como se o mundo atual é o derradeiro e transformam, inclusivamente, as suas vidas em uma busca constante por prazer, sexo, gozos e, inclusive, experiências transcendentais. E quando, na realidade, caem em si, choram como crianças que perderam o seu brinquedo preferido. Quantos espíritos se manifestam em reuniões mediúnicas, chorando e decepcionados com tudo o que aprenderam. Lágrimas e lamentos escorrem de seus rostos em desespero pela descoberta de que a realidade da vida que o que lhes apresentaram estava muito equivocada. Muitas pessoas passam, inclusivamente, a vida toda buscando saber o que foram em existências anteriores. Gastam milhares, fortunas com médios e consultas em espaços pouco dignificantes para saberem quem foram em outras vidas. Muitos ficam felizes e cheios de orgulho quando descobrem que na vida passada foram reis ou rainhas, dotados de grande poder e riqueza, imensuráveis. Tudo isso, meus irmãos, minhas irmãs, salve Deus, é uma grande ilusão, porque, afinal, a grande maioria foi em existências regressivas, camponeses e servos honrados e respeitados. Mas estes não possuem a claridade e o brilho dos indivíduos de sangue real, mas na maioria são mais iluminados do que os membros da realeza. Pois é, a morte não é o fim como muitos acreditam. Muitos se deparam com perseguidores ou inimigos espirituais durante toda a sua vida. São pessoas que se julgam no seu ego inocentes. Pessoas agora que são boas de coração nesta reencarnação e dotadas dos sentimentos nobres que, por um motivo desconhecido, estão passando por obsessões e perseguições espirituais. Diante disso, nos momentos de dores e desesperanças, buscam a ajuda espiritual e se apresentam inclusivamente como seres que passam por perseguições de espíritos malignos. Acreditam
que os seus perseguidores são espíritos inferiores e cruéis. Quanto engano cometem pensando desta forma? Porque senão, como Deus admitiria que fôssemos perseguidos e maltratados por espíritos inferiores, se nada tivéssemos feito para este irmão espiritual? Onde estaria a justiça divina em permitir esta perseguição? Se existem irmãos desencarnados que nos perseguem, é porque em algum momento das nossas várias, múltiplas existências cometemos erros ou equívocos contra estes irmãos. Como? Não nos perdoam, então estão a nos perseguir. Para que não soframos tanto, é imprescindível que entendamos que não existem inocentes. A doutrina, o espiritismo, a mediunidade, a nossa condição nos mostra que todos os débitos que possuímos com os nossos semelhantes é fundamental que reparemos nesta vida. Muitos se dizem vítimas dos desatinos e se refugiam nos rancores e nos ressentimentos. E mais, acreditam que agem corretamente e não querem nem ouvir falar no companheiro que julga ser o seu algoz. Muitos se esquecem que se não nos reajustarmos com o nosso semelhante enquanto estamos encarnados e vivendo ao seu lado neste mundo físico, em um outro momento seremos escalados para o devido e para este reajuste. E este nem sempre ocorre de forma amistosa. Salve Deus, meus irmãos, porque muitos irmãos que carregam rancores e ressentimentos são escalados a reencarnar ao lado do nosso algoz de vidas anteriores. Muitos de nós nascemos em lares onde o irmão ou um parente próximo fez parte dos nossos desatinos, das nossas desditas em momentos anteriores. Diante desta situação, faz-se necessário recolher os nossos orgulhos e nos entregarmos a um reequilíbrio espiritual, porque nesta vida não devemos ser chamados para a prestação de contas, mas sim nos anteciparmos com os corações conscientes e serenos. Destacamos ainda que ninguém consegue crescer espiritualmente carregando mágoas, rancores ou ressentimentos no coração. A melhoria do espírito prescinde de perdoar os erros cometidos e uma reconciliação com todos aqueles que nos causaram constrangimentos. Muitas vezes nós esquecemos quando ofendemos alguém. Muitas vezes agimos de forma equivocada com os nossos semelhantes e não nos importamos com palavras ou atitudes agressivas ou exageradas, mas aqueles que foram ofendidos ou se sentiram maltratados não se esqueceram. Muitos deles podem acumular mágoas que, se não forem inclusivamente bem tratadas, podem se transformar em ressentimentos futuros. Desta forma, é importante para alcançar o nosso progresso que deixemos de lado estas picuinhas e nos melhoremos como seres humanos.
Somente neste momento nos sentiremos melhor e mais preparados para as condições, as bem-aventuranças da vida. Outros descobrem a existência de inimigos desencarnados e atribuem a estes os males que assolam as suas vidas. As suas dificuldades, os seus desequilíbrios são fruto de ressentimentos de irmãos que, em vidas anteriores, acumularam dissabores e voltam neste momento para cobrar a fatura. Esta situação, salve Deus, existe e pode ser descrita como algo natural. Existem muitos espíritos que não são trazidos, que não aparecem nas sessões mediúnicas, que se dizem perseguidores de irmãos encarnados. Inclusivamente contam as suas histórias e relatam que só terão paz e tranquilidade quando conseguirem se vingar daquele que os prejudicaram em momentos anteriores, em vidas passadas. A sua descrição é tão sincera, os seus argumentos são tão fortes, que passamos a acreditar que se trata de um irmão vítima de uma situação desconfortável, gerando desta forma solidariedade e empatia. O grande equívoco desta análise é que muitos perseguidores espirituais se aproveitam da sua situação de invisibilidade para maltratar e levar irmãos encarnados ao desajuste ou ao seu desequilíbrio. Estas atitudes os levam a momentos de prazer. Mal sabem eles que, num outro momento, quem estará encarnado será ele mesmo o seu algoz, estará no mundo espiritual. A situação se inverte e agora o perseguido será o perseguidor atual. Somente mesmo o perdão e a solidariedade, o amor conseguirão acabar com este círculo vicioso entre estes espíritos e contribuir para a construção de um verdadeiro e natural círculo virtuoso, entre onde os equívocos serão superados e os laços de ódio, rancores e ressentimentos serão substituídos por laços de amor e de solidariedade. A existência de inimigos desencarnados, meus irmãos, salve Deus, é uma constante na vida da grande maioria dos seres encarnados. Todos nós, em algum momento das nossas caminhadas, já nos indispusemos com algum amigo ou conhecido. Muitos nos perdoaram, enquanto outros nunca o fizeram. Deixaram que as mágoas fossem cultivadas e os ressentimentos foram transformados em ódio. Estes irmãos precisam, inclusivamente, de ajuda, precisam de oração e de compreensão. São irmãos nossos que necessitam do nosso apoio e do nosso auxílio. É claro que, quando percebemos a presença de entidades que querem o nosso mal, o nosso comportamento é agredir ou, inclusivamente, maltratar este irmão. Salve Deus! Este sentimento instantâneo que nos invade não é o nosso melhor conselheiro e deve ser rapidamente
substituído por outro, mais humano, mais fraterno, onde devemos compreender que este espírito precisa da nossa ajuda. Neste momento devemos orar e lutar para que as energias que enviamos a este amigo sejam energias de paz e de solidariedade, de amor, sempre visando o bem, a libertação e o crescimento desta entidade. A melhora do nosso inimigo é, na verdade, uma melhora nossa como ser humano. Ao analisar de uma forma mais fria e pormenorizada, percebemos que este irmão em vidas anteriores prejudicou e gerou graves constrangimentos ao irmão ora encarnado. Esta situação não nos é contada pelo atual algoz, mas esta presença em seu perispírito, e ao analisarmos, conseguimos perceber claramente que ambas se atraem mutuamente. Ambos vivem uma obsessão conjunta. Ambos mantêm fortes vínculos emocionais e espirituais entre si. Com isso, a atração os aproxima e ao mesmo tempo os repele. Salve Deus! É uma situação mais comum do que nós imaginamos e está presente na vida de muitos irmãos encarnados e desencarnados. Desfazer estes laços de ressentimentos e transformá-los em laços de amor e de solidariedade nos auxilia claramente em nosso progresso evolutivo e crescimento espiritual e moral. A doutrina nos mostra a importância da oração, da prece. Muitos acreditam que não existe a necessidade de orar e advogam que, se Deus Pai Todo-Poderoso, sabe de nossas dificuldades, então qual a necessidade de orar e solicitar o amparo e proteção? Salve Deus, meus irmãos! A oração nos liga a Deus e aos amigos espirituais, aos nossos mentores, a esses planos etéricos de luz e de amor. Acalentam o nosso coração e nos fortalecem para os embates da existência. Orar é uma forma clara de admitir que somos necessitados do auxílio divino e é um instrumento de equilíbrio, ainda mais quando nos encontramos em uma sociedade marcada por tantos desequilíbrios físicos e morais, desajustes psicológicos e espirituais. O Espiritismo nos leva a refletir sobre estes irmãos que se transformam em inimigos desencarnados. Muitos de nós repelimos estes irmãos e os queremos longe e bem distantes. Mas sabemos que durante muitos e muitos anos de nossa existência, nós fomos os inimigos desencarnados de outros irmãos. Fomos nós que, em momentos anteriores, deixámos-nos inundar de mágoas, ódios e ressentimentos e fomos cegamente buscar satisfazer os nossos sentimentos mais inferiores e mesquinhos. Fomos nós, os perseguidores, que buscamos a vingança e a maldade daqueles que julgávamos nossos algozes. Hoje sabemos
quanto estávamos errados e o quanto Deus foi misericordioso conosco. Erramos e hoje estamos construindo e trabalhando na nossa redenção. Os nossos inimigos desencarnados podem nos gerar graves constrangimentos. Como vivem em esferas espirituais diferentes, podem nos induzir a atitudes constrangedoras e equivocadas. Inúmeras pessoas cometem os maiores desatinos quando se encontram em momentos de influência espiritual, mas é importante destacar que toda esta influência só é possível e permitida quando deixamos brechas em nossos comportamentos, quando deixamos de nos manter equilibrados espiritualmente, quando nos distanciamos de Deus e dos compromissos morais mais saudáveis e quando nos deixamos ser levados pelos prazeres hediondos e irresponsáveis. Somente assim abriremos espaços em nossas vidas para a influência negativa que cultivamos. A nossa doutrina, a nossa condição mediúnica, nos mostra que somos seres em constante evolução. O trabalho reto, marcado pelo equilíbrio e pelos sentimentos morais mais sólidos, nos auxilia no crescimento e no progresso espiritual. Este nos fortalece e nos protege, meus irmãos, que momentaneamente se comprazem no mal e nos sentimentos de inveja, rancores e ressentimentos. O melhor antídoto para nos livrarmos destes irmãos indesejados é construir em volta de cada um de nós uma fortaleza de equilíbrio e trabalho no bem, frequentar um trabalho espiritual, ler livros edificantes que nos auxiliam na compreensão das dificuldades da vida, auxiliar os nossos irmãos necessitados, despender um tempo para ouvir as dores de outros seres humanos e cultivar o hábito da oração. Estas são algumas das receitas que nos levam a afastar irmãos sofredores, mas, ao mesmo tempo, é um instrumento de elevação que nos levará a compreender que estes irmãos são, na verdade, instrumentos que Deus nos envia para que possamos nos melhorar e nos construir espiritualmente. Porque, na realidade, a nossa vida física, ela é tão rápida e passageira que, na maioria das vezes, imploramos o retorno a este mundo material. Porque, na realidade, salve Deus, estar aqui é algo complexo e difícil. Realmente, nos deparamos com as nossas imperfeições. É sempre penoso e dolorido, pois é. A vergonha é uma companheira constante e as cobranças nos perseguem cotidianamente. Estar aqui é nos abrir para uma nova oportunidade de surgimento espiritual, reconstruir as nossas famílias, construir os nossos vínculos sólidos de amor e de solidariedade. É sempre fundamental deixar para trás todos os desatinos e desajustes, os desequilíbrios que fizemos e ainda continuamos fazendo em nossas existências enquanto espíritos. Somos seres imperfeitos e buscamos a perfeição. Salve Deus! A oração
e o trabalho no bem nos ajudam em nossa trajetória, mas a verdadeira transformação começa na nossa alma, dentro de cada um de nós, e se espalha por todo o nosso corpo físico. Afinal, nós somos uma partícula de Deus, nós somos deuses e, como tal, podemos muito mais do que imaginamos. Basta nós termos fé e nos entregarmos aos desígnios do verdadeiro amor e da verdadeira caridade. Nós, na nossa condição, podemos, vós desse lado, podem auxiliar nesta transformação. Nós podemos nos auxiliar, desde que, com certeza, estejamos preparados para encarar de frente as nossas limitações, desde que estejamos dispostos a nos perdoar de nossos erros e equívocos, desde que nos abracemos a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, e nos comportemos como uns bons filhos. A religião espírita pode nos auxiliar nesta caminhada, mas somente nós, seres humanos, podemos dar os primeiros passos desta nossa transformação. Meus irmãos, minhas irmãs, agradecendo por esta rica e feliz oportunidade, desejo a todos um lindo e abençoado fim de dia, sábado. Que Jesus, que Deus, que Maria, que os nossos mentores, que o Simiromba de Deus, Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, Quatai 108, Pai João de Inoque, Mãe Tildes, que o povo de Cachoeira, Sereias de Iemanjá, que os grandes iniciados dos Himalaias, povo de Mayan, possam nos ajudar, povo das Matas Virgens. Meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu desejo um lindo e abençoado fim de dia. Que Jesus, divino e amado Mestre, nos abençoe e nos ilumine. Salve Deus e graças a Deus.